Hoje eu resolvi trazer aqui para o canal uma análise básica bem simples sobre o Banco Pine, porque vem de alguns comentários atrás ali, uns pedidos para a gente poder fazer a análise desse pequeno banco que vem crescendo cada vez mais. Nele a gente vai conseguir entender sobre a sua linha de crédito, onde ele consegue captar mais dinheiro, quais são as suas reais funções no mercado, qual é o desenvolvimento das suas ações, se paga ou não dividendos, JCPs, tudo isso a gente vai conseguir resumir aqui rapidamente nesse vídeo e depois disso você vai conseguir fazer a sua própria análise e com isso verificar se ele faz parte sim da sua tese de investimento e colocá-lo ou não na sua carteira para você começar a receber uma rentabilidade. E o Banco Pine, pessoal, é um banco que vem crescendo aí cada vez mais porque ele fez umas pequenas mudanças no seu método de trabalho. A gente primeiro analisa esse crescimento vendo o gráfico das receitas e dos seus lucros. Desde 2020 até 2024 ele vem apresentando as suas receitas crescentes. Então cada vez mais ele vem captando mais dinheiro no mercado, cada vez mais ele vem captando mais dinheiro dos seus clientes. Com isso o lucro ele tende a uma leve crescente. A gente pode perceber que com o passar dos trimestres, isso mais expressivo do primeiro TRI de 2023 em diante, a gente vê esse lucro mais crescente e você vai entender o porquê que esse lucro começou a aumentar de uns anos para cá, tá? É até então que quando a gente olha o gráfico lá do Investidor 10, cotação versus o lucro, que era para acontecer enquanto o lucro vai aumentando, a cotação também vai seguindo, ele apresenta até um certo desconto. Teoricamente, para o lucro que o banco tem oferecido, as ações permeariam ali entre 13 e 14 reais. E hoje está custando em média 4 a 5 reais, dependendo do momento que você se compra. Então isso mostra-se, através desse gráfico, um gap bastante grande entre o lucro que o banco tem dado ultimamente com o seu real valor, tá? Se a gente olha num longo prazo, por exemplo, desde o seu IPO, quem investiu teve uma rentabilidade, infelizmente, negativa, perdeu aí 65% do patrimônio investido. Nos últimos 5 anos, quem investiu já mudou um pouquinho esse parâmetro, já teve uma rentabilidade positiva de 51,72. Então esses dois gráficos, eles mostram justamente um momento interessante de você fazer o aporte nas ações e mostra também a periculosidade de você investir em empresas que têm um IPO recente. Empresas que entram muito recente na bolsa são geralmente muito marketeadas, são geralmente maquiadas também com vários números e várias projeções muito positivas. Então elas tendem a, com o passar dos meses, ir corrigindo. Então o banco, ora era para se mostrar com X lucro, começa a dar menos lucro, a cotação tende a despencar. Então quando você investe em um ativo que tem um maior prazo de bolsa, um maior tempo ali, já deu para perceber pela sua volatilidade uns momentos interessantes de entrar nessa ação para que você consiga ter uma rentabilidade positiva. É claro que esse não é o único método que vai ditar a sua tese se investe ou não nesse banco. Você vai reunir este valor da ação atual junto com todos os outros parâmetros que a gente vai conversar aqui, que são, por exemplo, a carteira de crédito expandida dele, onde que ele tem investido a sua carteira de crédito, que é interessante a gente analisar, porque afinal de contas, a carteira de crédito de um banco é muito importante, porque é onde ele consegue, através do dinheiro captado, do dinheiro que ele tem no seu patrimônio, emprestar para as empresas, emprestar para pessoas e a partir daí colher fruto dos rendimentos dos juros que as pessoas pagam frente aos empréstimos com que elas fazem. Então a gente pode perceber um crescimento bastante interessante na sua carteira de crédito. Começou lá em janeiro de 2023, que é o último dado que a gente tem dessa análise, com 7,8 bilhões de reais e agora somando 12,5 bilhões. Ele cresceu muito no varejo colateralizado. O que isso quer dizer? Ele antes tinha uma carteira mais voltada para as pequenas empresas, pequenas e médias, e o varejo, nós pessoas comuns, eram esquecidas desse banco. Então até muita gente nem conhecia muito o Banco Pine. A partir disso, o banco começou a entrar nessa linha de varejo e captar muito mais clientes. Então, com essa captação maior de clientes, ele conseguiu expandir para onde ele empresta esse dinheiro. Até que, desses 12,5 bi, 7,2 é para a sua carteira de pessoa física, tá? Aumentando ali, na totalidade, 60,4%. Então, um aumento bem interessante, um crescimento exponencial, um crescimento de praticamente ali 134%. Um dado muito importante também que a gente tem que analisar é o que? Esse crescimento para as pessoas físicas pode preocupar, porque afinal de contas, você começa a emprestar dinheiro à torta e direito para todo mundo, mas será que as pessoas têm a capacidade de pagar em dia, né? Veja o caso ali, alguns probleminhas que o Nubank teve, que ele teve que segurar um pouquinho o crédito, o Banco Pan também teve que dar uma refinada, outros bancos menores também têm que escolher muito para quem empresta esse dinheiro. Aqui no caso do Banco Pine, um dos motivos que são de interesse dos investidores
de ter colocado mais esse banco na mídia foi por conta desse crescimento da sua carteira para pessoa física, que é atrelado ao INSS e ao FGTS, que são mais para a linha dos consignados, porque quando o banco empresta o dinheiro para descontar já diretamente no INSS ou no FGTS, o banco incorre na menor inadimplência. A gente pode perceber aqui que desse crescimento de 134%, dos 7,2 bi de carteira de crédito para pessoa física, 5,4 está atrelado ao INSS. Então, isso dá uma segurança muito importante para o banco. Veja, esse crescimento todo foi respaldado justamente pelo que eu falei, pela diminuição, ou seja, pelo início da exposição da sua carteira de crédito aliado ao varejo. Então, hoje, 52% da linha de crédito é varejo e 48% das receitas de atacado, que visa o quê? As pequenas, médias e grandes empresas, tá? Então ele vai dividir ali, depois que ele começou a dividir, veja, do primeiro semestre de 2023, que foi onde, naquele primeiro gráfico que eu te mostrei, que a lucratividade começou a subir, foi quando ele começou a inserir mais pessoa física na sua carteira. Então esse crescimento exponencial visou-se muito essas questões, aliado também na segurança do empréstimo atrelado ao INSS e ao FGTS. E se as receitas crescem, os lucros também tendem a acompanhar agora de 2023 para frente, ou seja, no último ano, por exemplo, né, no último ano corrente, ali, os 4, 5 trimestres, a gente pode perceber 49% de crescimento nos seus lucros, tá? Saindo de 42,8 milhões para 63 milhões perante essa carteira. Se a gente olha semestre a semestre, de um ano a outro, 73% de crescimento, né? E isso aliado ao quê? A uma baixa inadimplência. Então o banco hoje ele possui 0,9% de inadimplência com exercícios maiores de 90 dias. Ele tem também ali em linha para as grandes empresas 1%, para as médias empresas já foi maior, agora diminuiu um pouco, e para o varejo coletariado, o que ele fez? Ele aumentou um pouquinho essa inadimplência. Por quê? Porque, veja, a carteira de crédito, que antes era inexistente para a pessoa física, aumentou absurdamente. Então, aumentou-se muito esses números das pessoas e, com isso, o banco teve um pouquinho do aumento da sua inadimplência, mas num nível bastante controlado, quase que irrisório, teoricamente, tá? Além de emprestar dinheiro para a pessoa física, ele também tem as suas linhas de créditos para as empresas, conforme mostra aqui a inadimplência, conforme mostra a carteira segmentada dele, né? Mas aqui ele investe praticamente o seu dinheiro que é utilizado ali para capital de giro para as outras empresas. Então ele empresta um pouco de dinheiro, a empresa vai lá, utiliza para girar a economia, depois devolve os juros, tá? E onde que ele empresta mais? No ramo imobiliário, no químico e petroquímico, para serviços gerais, para indústria, logística e transporte, comércio de varejo e atacado, né? O agronegócio ele também está bastante presente, então ele é diversificado na sua carteira para as empresas, tá? Com todas essas mudanças, no passado o Banco Paine não pagava muitos dividendos, ou seja, ele ficou de 2017 a 2022 inexistente em dividendos. Então, para quem gosta de investir em empresas que pagam dividendos, precisa-se, na verdade, de um histórico maior. Não sei se o Banco Paine seria uma das melhores escolhas. É claro que não é sugestão de investimentos, mas analisando o histórico aqui, a gente percebe que empresas que têm um histórico de pagamento de dividendos mais do que 5 anos consecutivos já têm maior atratividade para os investidores de dividendos do que empresas para crescimentos. Mas, de qualquer forma, em 2023 e até presente data, ele pagou 2 dividendos interessantes, juros sobre capital próprio, tá? 16 centavos no ano passado e hoje somando aí 52 centavos. Então, esse aumento no seu dividend yield, que hoje está em 7,9%, fez muitos investidores ficarem atentos e de olho nesse banco. Por isso que alguns comentários foram pedidos para que eu analisasse o Banco Paine, tá? Mas atualmente a média é 0,7% em dividendo. Geralmente ali nos últimos meses, nos últimos anos ele tem pago em janeiro, abril, julho e outubro. Então uma frequência bem interessante, né? E até que ele lançou também agora em fato relevante, um aviso aos acionistas, o pagamento de juros sobre capital próprio sobre 35 milhões de reais, divididos ali em 15 centavos por ação, mas incorre no pagamento do imposto de renda de mais 15%. Então você pega esses 15 centavos, desconta os 15%, vai ser o que você irá receber de juros sobre capital próprio do Banco Paine, isso se você tiver as suas ações até o dia 10 de outubro de 2024, tá certo, pessoal? E ele vai pagar isso aí em até dia 22 de novembro, então os dividendos vigentes que você compra até dia 10 vão ser pagos
até o dia 22 do mês que vem, beleza? Outra coisa que o banco fez também para quê? Para conseguir expandir a sua carteira de crédito, para conseguir captar mais dinheiro do mercado, para conseguir expandir os seus negócios, porque afinal de contas ele é um banco que vale menos de R$1 bilhão na bolsa, ele fez ali uma emissão de novas ações. Ele quer trazer mais dinheiro para poder aumentar o seu capital. Então a administração tem por objetivo fortalecer a estrutura de capital que ele existe hoje, né, para deixar aquele dinheiro fixo ali e também estruturar o crescimento, tá? Então, o preço da emissão será de R$ 4,43 por ação, preferencial ou ordinária, e os investidores que já são presentes no Banco Pine incorrem no direito de subscrição, para que o capital não seja diluído. Isso, bem a grosso modo, esse direito de subscrição te dá o direito de comprar em primeira mão essa quantidade de emissão de novas ações. Por quê? Porque imagina se você tem 10% das ações da empresa e ela faz novas emissões. Se você não participa dessa subscrição, o seu patrimônio, o seu capital, ele é um pouquinho diluído, porque afinal de contas vão entrar mais novas ações. Então o banco te dá esse direito de comprar uma quantidade específica de ações para equalizar. Então se ele aumenta em 5% o número de ações, o seu patrimônio, o seu capital investido também aumenta 5% para equilibrar, para ficar 0 a 0. Mas é claro que você também pode não fazer nada e não participar da subscrição. Isso fica a critério de cada um, tá? A gente faz uma leve comparação entre Banco Pan, o BMG e o Banco Pine. Quem cresceu mais foi o Banco Pine, tá? E quem está negociando num valor mais atrativo também é o Banco Pine, pelo seu PL baixo de 4,22, Banco Pan com PL de 20, negociado como se fosse uma fintech. Tem vídeo do Banco Pan aqui, você pode assistir, é um vídeo bem completo, acho que você vai gostar muito. O Banco BMG está ali no meio termo também, pagando mais dividendos, mas temos que ver se esses dividendos têm uma saúde, uma recorrência, ou se é um extraordinário, por exemplo, né? Para 13% de dividend yield, bastante agressivo para um banco, né? Em forma de crescimento, né, de ROI, quem entregou melhor foi o Banco Pine. Então, quando a gente olha também o gráfico no longo prazo, nos últimos 5 anos, a rentabilidade do Banco Pine foi maior. Foi 68% contra 29% do Banco Pan e menos 31,94% do Banco BMG ali, tá? Então, tenha em mente essas questões. E em termos de valuation, de fundamentalistas, análise, a gente tem um PL de 4,1, PVP abaixo de 1 também, um dividendo atrativo, mas temos que tomar cuidado com esse dividendo, se ele vai continuar. Um ROI de 21% nos últimos 12 meses e um CAGR de receita, crescimento composto de suas receitas, conforme nós vimos no gráfico, que é bastante interessante. Então, resumindo, o Banco Pine para você é um banco que está mais na linha hoje do seu crescimento. O banco está preocupado em crescer primeiro a sua carteira de crédito, que ainda é baixa em comparação com os outros bancos maiores. Então ele precisa o quê? De pegar todo o dinheiro que ele tem e investindo em novos produtos para captar novos clientes. Com isso sobra pouco para distribuir dividendos. Então, se você procura uma ação para dividendos, você tem que procurar os bancos que já são maiores e mais consolidados. Agora, se você quiser um meio termo, tentar aproveitar um crescimento, pegar uma ação que está sendo negociada num preço barato, que paga um pouquinho de dividendo, mas que tem um potencial de crescimento, talvez você deva estudar mais ou acompanhar por mais trimestres o Banco Pine para ver se ele se encaixa na sua tese de investimentos, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho, que eu faço vídeo, você já recebe aí, tem vídeos diários todo de um tema diferente, tá, pessoal? Comenta aqui pra mim o que você acha do Banco Pine. Quero saber a sua opinião pra gente continuar ou não fazer vídeos de análise sobre esse banco, colocar aqui na carteira, tá bom? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.